por dentro e volta. E acaba que, quando para a máquina, ele continua fazendo. Ele continua acelerado, ele continua desesperado fazendo aquilo, tenta consertar o ouvido da mulher, o nariz do chefe, vai para tudo que é lugar, vai correndo atrás da mulher. Aí quando você acha que ele vai pegar a mulher, ele vê o hidrante e conserta o hidrante. Vai lá e aperta o parafuso do hidrante. Isso é um vídeo antigo, obviamente vocês perceberam isso, porque ele é em preto e branco. E ele é tão antigo assim que ele nem som tem. Tá? E isso é muito legal, porque a gente tem que entender que isso aí, que a gente viu aí, chegou nos nossos dias hoje. De uma forma camuflada, mas continua acontecendo da mesma maneira. Porque, sabe o que acontece, irmãos? O modelo que o mundo dá para a gente viver hoje é um modelo diferente. É um modelo em que a gente não tem tempo para nada. É um modelo em que a gente vive atarefado o tempo inteiro. É um modelo em que a gente vive enclausurado, preso pelas coisas que a gente tem que fazer, e a gente acaba não se relacionando com as pessoas. E quando a gente se relaciona com as pessoas, esse filme traz várias reflexões, você começa a querer consertar elas, você vai no nariz delas e conserta, você vai na orelha e conserta, tudo está bagunçado. Você não consegue simplesmente se relacionar. E esse modelo de mundo não foi o planejado por Deus quando Ele criou isso tudo. Não era essa a ideia e não era essa a intenção de Deus ter criado o mundo dessa tão lindo, e a gente não está aproveitando nada praticamente dele. A gente só sabe explorar. E outra coisa importante, se eu tenho um chamado, se você tem um chamado, se nós temos um chamado, a gente tem que fugir desse modelo. A gente tem que andar. Lembra aquela história que Pedro fala para a gente, que a gente é peregrino aqui? O que é ser peregrino aqui? O que é ser um peregrino? Alguém sabe? É estar em um lugar que não é a sua terra de origem, não é a sua terra final. Ser um peregrino é alguém que está caminhando num lugar onde ele não pertence. Ele é um forasteiro. Na linguagem do faroeste antigo, ele é uma pessoa fora daquela cultura. E nós deveríamos estar assim, irmãos. Mas o que acontece muitas vezes na nossa vida é que a gente entra nesse modelo maluco do mundo e a gente não mostra que Cristo é diferente e faz diferente e age diferente em mim e em você. A gente, ao invés da gente influenciar, a gente é influenciado, porque a gente não consegue fugir desse ritmo maluco que a gente viu no filme. A gente não consegue, ou não percebe, na verdade, a gente nem percebe que a gente está andando assim. E isso faz toda a diferença na vida de uma igreja. A gente entra no automático e vai rodando a nossa vida no automático, e a vida vai passando e você não está fazendo nada, às vezes, que realmente importe. Você está juntando tesouros na terra e esquecendo de juntar tesouros no céu. Por quê? Porque é isso que esse mundo quer de nós. Mas Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso. E a gente vai ler agora o texto que Paulo escreveu lá na carta de Filipenses. É um texto muito conhecido. Filipenses capítulo 4. Está lá no comecinho dos slides. A gente vai ler o versículo. Eu vou pedir aos irmãos, ajuda aos irmãos, que eu já estou começando a ficar com a garganta seca. Os irmãos, leiam o texto, por favor. Seja
Amém? O Deus de paz estará com quem? Conosco. Se não fosse por essa razão, a gente ia continuar naquele ritmo. A gente continua vivendo naquele ritmo. O que eu quero propor para os irmãos nessa manhã? Vamos mudar o modelo da nossa vida? E você vai dizer assim, mas o que esse texto tem a ver com isso? Olha, esse texto ensina tantas coisas diferentes que se a gente for parar para pensar, às vezes a gente vai olhando e a gente decora muito o versículo 6. Bota o versículo 6 para mim, por favor, Natália. Acho que você deve conhecer ele quase de cor e salteado. 6. Vamos fazer o seguinte. Apareceu? Não andeis ansiosos, você sabe quase de cor, não sabe? Não andeis ansiosos por coisa, pelo contrário. Irmãos, no mundo de hoje, a gente não fala muito sobre isso. Na verdade é o seguinte, a gente não fala não. A gente dentro da igreja, às vezes a gente não comenta muito sobre isso e a gente precisa falar um pouco mais. Quem aqui não ficou ansioso esta semana? Levanta a mão. Nada te aborreceu, nada te tirou do lugar e do eixo. Teve uma mão levantada. Está sozinho. Que bom que ele conseguiu viver essa semana assim. Mas a vida da gente é uma loucura. E a gente fica ansioso por tudo. E o que Paulo está propondo aqui, irmãos, eu quero fazer diferente. E eu quero mudar o foco desse texto. Eu não quero falar de pedido, necessariamente. Eu não quero falar de nada disso. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã. Você tem falado com Deus sobre a sua ansiedade? Você tem conversado com Deus sobre a sua ansiedade? Você sabe por quê? Porque a gente não para conversar com Deus sobre a nossa ansiedade, sobre aquilo muitas vezes que inquieta o nosso coração e a gente nem percebe às vezes que está inquietando. Eu vejo muito, eu já vi muito, crises de ansiedade. Você já viu uma pessoa com crise de ansiedade? É muito difícil. É muito difícil. Às vezes ela perde totalmente o controle do corpo. Eu já vi crises sérias disso. E a gente, que é muitas vezes ou muito jovem e acha que não tem ansiedade nenhuma, quem não fica ansioso para fazer uma prova na escola? Quando você estudou e você sabe que aquela prova vai ser difícil, você não sabe que você vai cair. Quando você tem que resolver um problema na sua família, a ansiedade vem e você não sabe o que dizer. E o que Paulo está propondo aqui, irmãos, e eu quero começar, bota o versículo 5 para mim, por favor. Eu quero que você veja, você já deve ter visto, bota o slide primeiro, Natália. Falando com Deus, tópico 1. Falando com Deus sobre a minha ansiedade. Versículo 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Não é essa parte do versículo que eu quero dizer. Meus irmãos, o Senhor está perto. O Senhor está perto. Por que não estamos falando com Ele? Por quê? Por que não estamos gastando tempo com o único que pode resolver a nossa ansiedade? E mais, por que não estamos gastando esse tempo se não precisamos nem sair do nosso lugar para fazer isso? O Senhor está perto de você e está perto de mim. E isso é maravilhoso e eu posso falar com Deus da minha ansiedade a qualquer momento. Irmãos, não se enganem. Nós ficamos ansiosos.
A ansiedade é o mal do século. A ansiedade tem tirado igrejas do eixo, porque eles querem fazer muito e trabalhar demais, muitas vezes, e esquecem de falar com Deus sobre a ansiedade que vem no coração deles. Quantas vezes eu trabalhei lá no Fontera e às vezes a gente fica ansioso porque a gente quer ver as coisas acontecerem, e você vai, trabalha, e aí Deus me ensinou que eu tinha que parar. Para um pouco de trabalhar e fala comigo primeiro. O que eu quero que você faça? Se eu tenho um chamado, se você tem um chamado, você tem que se preparar, porque a ansiedade vai bater a sua porta. Você tem uma vocação, todos nós temos uma vocação, uma profissão. Todos nós temos. E é interessante que a gente fica ansioso até por isso. Você tem um trabalho, um problema a resolver no seu trabalho. Você tem uma questão importante, você tem um prazo para entregar um serviço. Você tem prazo para tudo hoje em dia. Você tem prazo para declarar o imposto de renda, você tem prazo para pagar sua conta todo mês. Quantos prazos você tem no mês de conta para pagar? E às vezes você está sem dinheiro no banco, e você não sabe o que fazer, e você fica ansioso. Muitas vezes a gente faz os cálculos errados, a gente, principalmente quando é mais novo, o salário fica meio apertado para cá, apertado para lá, e a gente começa a ficar ansioso porque as coisas começam a sair da nossa mão. E aí, em vez de falar com o Senhor que está perto, passa o próximo slide, por favor, Natália. A gente resolve sozinho. Quer dizer, resolve não, a gente dá um tiro sozinho e vê se vai dar certo. Irmãos, falar com Deus deve ser algo habitual. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 6. Põe o próximo slide aí, Natália, por favor. A segunda frase que vai aparecer aí. Não, a segunda só. Isso. Você está vendo a pergunta que está feita ali? Andar ansioso ou? Me chamou a atenção esse verso pelo seguinte, irmãos, o texto da palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos por coisa. Você sabe o que isso quer dizer para mim, que eu aprendi? Que se eu estou ansioso, eu preciso parar. Para o que você está fazendo. Para. O carinha não conseguia. Lembra o vídeo do Tempos Modernos? Aquele cara não conseguia parar por nada. Era uma maquininha funcionando igual as outras máquinas que estavam lá rodando. E às vezes a gente vive assim. A gente não para. Eu aprendi essa semana passada, eu reaprendi algo interessante. Eu conheci uma alemã lá em BH, quando eu estou entre férias, na verdade. Falta um pouquinho de férias para tirar, e eu estava lá visitando o Carlos. E a gente conheceu uma menina alemã. E a menina é muito despojada, na verdade até a gente brinca que ela não tem nem muito senso, porque ela não sabe como é que é o perigo do Brasil, às vezes, e ela sai sozinha, ela vai fazer as coisas, conhece gente na rua e começa a conversar. E aí eu fiquei pensando, mas uma coisa me chamou muita atenção. Ela veio com a gente para o Rio, e eu levei ela para uma praia lá em Arraial. Não sei quantos conhecem a Praia do Forno, lá em Arraial. É uma praia simplesmente linda. E a gente ia descendo, é muito interessante porque você sobe um morro, assim não dá para chegar na praia de carro, você sobe um morro, vai até lá em cima, e lá em cima você desce. E sabe qual é o nosso senso automático, irmãos? Você chega em cima e vai descendo. Meu irmão, a gente começa a descer, e a menina parou. Eu falei assim, o que ela parou? Ela ficou olhando para as coisas assim, disse, que bonito. Irmãos, a gente esquece de apreciar as coisas, a gente deixou de parar para apreciar as belas coisas que Deus fez e as belas coisas que Deus faz na nossa vida.
Quantas vezes a gente está tão acelerado que a gente não vê como a lua está bonita, ou como o sol está bonito, ou como a praia é tão bonita e a gente esquece disso. A gente vive numa cidade linda, dizem que a cidade é maravilhosa, não é verdade? E a gente não aprecia o que a gente tem. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A gente precisa parar. Andar ansioso faz mal à saúde. Devia ter isso lá no... É prejudicial à saúde. A propaganda do cigarro é péssimo, faz muito mal. Mas andar ansioso hoje em dia está trazendo mais males de saúde do que a gente pode imaginar. Quem trabalha com médico, medicina, enfermaria, tem visto a quantidade de ataques cardíacos que as pessoas têm, pressão alta, hipertensão. Hoje é um mal que assola, 50% da sociedade brasileira no mínimo, porque a gente não para conversar com Deus e falar sobre a nossa ansiedade. A gente prefere ficar andando. Já viu aquela... Você está nervoso, você não consegue parar de andar. Você fica que nem... Vamos diminuir o nosso ritmo, irmãos. O próximo tópico dessa parte de falar de ansiedade com Deus é expor a Deus isso tudo em oração. Jesus Cristo ensinou para a gente que quando a gente quer falar com Deus, a gente tem que fechar a porta do nosso quarto e falar com o nosso Pai em secreto. Eu gosto tanto desse termo, irmãos. Em secreto. É só eu e o meu Deus. Não tem mais ninguém no quarto para atrapalhar. Não tem mais ninguém na minha vida naquele momento para me dizer que eu tenho que trabalhar, estudar ou fazer qualquer outra coisa. Aquele é o meu momento com o meu Deus. Ah, está corrido, não dá. Meu amigo, dá um jeito, porque vale muito a pena parar e, mais do que tudo isso, conversar com o seu Deus. Oração é isso. Oração é uma conversa que nós temos com o nosso Deus. Aí você diz assim, eu fico em oração o dia inteiro. Não é a mesma coisa. Eu te garanto que uma experiência com a porta do seu quarto fechada vai mudar o seu dia. Se você puder fazer isso antes de sair, é melhor ainda. Se não der, faz de noite. Mas eu tenho certeza que vai mudar o seu dia e vai amenizar a sua ansiedade. Igreja Memorial. A Igreja Memorial precisa fechar a porta do seu quarto individualmente e falar com o seu Deus. Vale a pena, meus irmãos. O ritmo não é esse que está sendo proposto. O meu chamado, eu vou fazer diferença se eu parar. Se eu ficar que nem um louco, correndo para tudo que é lado, querendo falar de Jesus para todo mundo que nem um doido, provavelmente eu vou comer as palavras e falar mal. Eu não vou pensar no que eu estou falando. As pessoas não vão entender o que eu estou dizendo. Você já viu uma pessoa ansiosa falando rápido demais assim? Você não consegue, narrando futebol, eu nem consigo imitar aqueles narradores de futebol falando, do rádio. A gente às vezes até está desacostumado, né? Hoje em dia tudo na TV é fulano toca para fulano, e fulano toca para fulano. No rádio, a emoção é triplicada. Você fica desesperado se você for um cara que é fanático por futebol. Eu já ouvi histórias de irmãos que estavam com o radinho, assistindo o culto, e de repente tá lá, o cara não conseguiu se conter quando o time fez um gol no meio do culto. Interessante. Você fica emocionado, sabe por quê? Porque o cara te deixa ansioso, aí vai falando muito rápido, e você fica, meu Deus, o que vai acontecer agora? A bola passou a 5 metros do gol e está dizendo, pertinho, quase, riscou a trave, esse tipo de coisa. Por quê, irmãos? Porque você entra no ritmo dele. Você começa a viver como ele vive, e a igreja não deve viver assim. A igreja deve viver no ritmo da conversa com Deus. A igreja deve viver no ritmo que Deus propõe à igreja. E em Eclesiastes, no capítulo 3, está escrito o que, irmão? Você conhece o texto? Há tempo
para todas as coisas debaixo do céu. Então não há desculpa, irmãos. Há tempo. Com o que você tem gasto o seu tempo que você não tem conversado com seu Deus sobre a sua ansiedade, sobre a sua vida? É a sua vida, irmãos, é a minha vida. Nesse ritmo maluco de hoje, a gente fica ansioso, sim, e a gente precisa parar. O Senhor está perto. Eu preciso andar ansioso. A pergunta que eu faço: ando ansioso ou paro para conversar com Deus? E a terceira, irmãos, através da oração, tudo isso se torna possível. E a ansiedade, é arrancada de dentro de mim quando eu tenho contato com meu Deus. Porque o meu Deus é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Amém? Ele sabe. Não sou eu que preciso cuidar da minha vida. Eu tenho um Deus que faz isso tão bem. O que eu estou esperando? Ficar mais ansioso? É só isso que vai acontecer. É fácil, irmãos? Não é. Não é. Nunca foi e nunca será. Mas, se a gente parar, a gente vai perceber que é possível. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. O nosso chamado começa aí. Mude o ritmo da sua vida, porque Deus precisa fazer parte dela. A ansiedade, irmãos, o mal do século, não vai ser tão forte na sua vida. Porque tem vezes que a gente fica, às vezes a gente não consegue controlar. Um filho fica doente, ou um pai fica doente. Quando a gente perde o controle, é que é difícil. Quando as coisas saem do nosso controle, da nossa mão, a gente fica, meu Deus, e agora? A ansiedade vem. A gente precisa parar. O segundo tópico dessa mensagem, meus irmãos, é uma complementação. Porque o texto, ele é muito sábio. Paulo é inspirado por Deus, ele diz o seguinte, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede, ou na versão da século 21, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, coração, volta lá o slide do tópico, por favor. Coração e mente em paz. E isso faz toda a diferença quando eu quero viver em paz. O papel da igreja, meus irmãos, é viver em paz. E a gente muitas vezes entende isso de maneira errada. Vai o primeiro ponto, por favor, desse item 2. Essa paz, irmãos, que excede todo entendimento, ela não precisa ser entendida nem compreendida. O que você quer dizer com isso? O que você quer? Como você explica isso? Não se esforce para explicar, porque você não vai conseguir. Tem muita gente que passa a vida inteira buscando paz. Paz de espírito, que a gente chama. Tem muita gente que tenta entender como chegar lá. Tem muita gente que vai atrás daquilo como se fosse um alvo da sua ansiedade. Ele fica ansioso buscando a paz. Só que na vida da igreja e na vida daquele crente que tem um chamado e confia em quem fez esse chamado para a sua vida, essa paz ela vem naturalmente, sem explicações, sem compreensões, sem teorias. Tem um filme agora que até concorreu ao Oscar, e o nome do filme é A Teoria de Tudo. Eu não sei se você já ouviu falar. É a história de um cientista chamado Stephen Hawking. É um rapaz que é extremamente inteligente, extremamente estudado, extremamente tudo. E para tudo, ele é um cientista. E para tudo, ele quer ter
uma explicação plausível. Quando ele não consegue explicar, aquilo não serve para ele. Esse senhor hoje ele tem, 70 e poucos anos, está vivo há quase... É um milagre da medicina, porque ninguém com a doença que ele tem vive mais do que 15 anos, normalmente. 10, 15 anos é muito. E ele ainda não conseguiu ver que há coisas na vida que não precisam ser explicadas. Ele ainda não conseguiu entender que essa paz que eu sinto em minha alma, às vezes não é porque tudo está bom, tudo está legal, tudo está bonito. Às vezes não é por nada disso. Eu não sei porquê, mas eu estou em paz. E a única explicação que nós podemos dar é que o nosso Deus é assim. Olha que testemunho é esse, gente. O que eu posso dizer? Eu não sei o que falar, eu não sei evangelizar. A sua vida vai falar por você, se você tiver o seu coração e a sua mente em paz. Romanos 5:1 diz que nós fomos reconciliados e agora nós temos paz com Deus. Irmãos, a única explicação que vale a pena ser dada é a seguinte: eu só sei como chegar nessa paz. Eu não sei por que ela vem, mas eu sei que eu posso chegar nela através do meu Deus, através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Eu sei que está quente, às vezes o cansaço vai batendo, você não dormiu direito de sábado para domingo. Eu mesmo não dormi muito bem de ontem para hoje. Dormi pouco, na verdade. Mas é muito legal ter o coração e a mente em paz. Irmãos, por que a gente não quer experimentar isso todos os dias? Por que a gente prefere viver em guerra com tudo e com todos? Por que a gente prefere reclamar de tudo e de todos, ao invés de buscar essa paz que a gente não entende? É a consequência natural. O segundo tópico diz o seguinte, olha só: a paz de Deus protege a sua mente e o seu coração. Ela te protege dos males deste mundo, dos males que vêm do ritmo desse mundo. O nosso inimigo, ele quer que nós sejamos assim, loucos, que não paremos para pensar, que façamos as coisas como se nada importasse, que a gente não pare. Engraçado é isso, né, irmãos? Dizem que a fé, eu vou dizer isso para vocês porque eu já ouvi muito isso em pregações de madrugada do Carinho. Para que ter fé? Por que ter fé? Se é algo que a gente não consegue muitas vezes apalpar. E aí a gente vai pensando, ao longo da vida, a gente vai entendendo o seguinte: quanto mais eu paro para pensar, mais fácil fica para eu ter fé, se eu tiver esse contato com Deus. Deixa eu explicar. Tem muita gente que para estudar a vida inteira, como esse cientista que eu falei agora, e se debruça nos livros. Estuda, 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 lê, lê, lê. Só que normalmente o que acontece é que essa busca infrutífera, ela vai te deixando frustrado. E você se torna, como o caso desse rapaz, que agora já não é mais um rapaz, é um senhor. Você se torna muitas vezes um ateu porque você não achou as respostas nos livros que os homens escreveram. Você não achou a resposta porque você não conseguiu pegar ou apalpar. E meus irmãos, vai explicar o vento? Não dá. O cientista vai dizer que acontece isso. Gente, você não vê o negócio, mas quando ele bate é uma maravilha. Nesse calor do Rio de Janeiro, então, quando você toma um vento, você fala assim: da onde veio isso? É maravilhoso. E essa paz, ela protege o nosso coração dessas coisas, de não nos perdermos na busca de coisas que não há necessidade de buscarmos. A nossa paz que vem de Deus,
ela faz isso com o nosso coração. Ela segura o nosso coração. Olha só que bonito isso. Guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Em Cristo. Você está seguro. Não há motivo para viver diferente disso. Não há motivo para ser ansioso demais. Cristo é a fonte desta paz. Por que buscar em outro lugar? Cristo é a fonte. Cristo, irmãos, João 16, 33. Coloca aí, Henrique, obrigado. Jesus falando. Os irmãos podem ler? Quem vence uma guerra está em paz? Curioso isso, né? Muitas vezes nesse mundo da gente vive, não. Mas eu quero dizer para você o seguinte: esse vencedor aí, que a gente leu, ele traz paz. Porque ele acaba com a guerra, primeiro do homem com Deus. E essa é a maior guerra que o homem tem durante a sua vida inteira. É por isso que essa paz é verdadeira, irmãos. A gente não para pensar nisso. A paz de Cristo ela é verdadeira porque ela é a ligação do homem com o único que pode trazer a verdadeira paz para ele. Deus. E Jesus Cristo, quando Ele faz isso, quando Ele quebra o pecado, tira o pecado de longe das nossas vidas, Ele traz de novo aquela ligação que faltava, que é tão necessária para a nossa vida, e que é a paz que a gente precisa testemunhar com os nossos chamados. É a paz de Deus. E essa paz guarda os nossos corações, é por isso que a gente se sente protegido. Porque estamos guardados em Cristo. A minha esperança de paz, não é em qualquer pessoa, é em Cristo. Qual tem sido a nossa reação diante de guerras da nossa vida? Paulo ensinou para a gente, no final da vida dele, e disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por que a gente briga por tudo e não briga só pelos bons combates? Qual é o nosso bom combate, irmãos? Qual tem sido os seus combates diários? Com que você tem gasto o seu tempo e a sua energia brigando? Jesus Cristo te chama a viver uma vida em paz. A única guerra que você tem não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é. É contra os principados e potestades e toda a ação maligna que vem sobre a vida de cada um de nós e a vida desse povo que está se perdendo lá fora. Esperando que você leve essa paz até eles, que você os conduza. Obviamente não é você que vai dar a paz, mas você vai dizer para ele assim: olha, o caminho, a verdade e a vida está aqui. Eu tenho ele dentro de mim. E o meu coração está em paz com ele. E é essa paz, irmãos, que Deus quer que nós tenhamos. E viver em paz não quer dizer que a gente vai viver parado, não, tá? Tem gente que acha que é só isso. Estou em paz. Senta no sofá e esquece de viver. Não. A vida tem lutas, porque a vida é assim. Mas escolha as lutas certas. E no que depender de vós, como Paulo nos ensinou, tenhas paz com todos os homens. Igreja, nós não precisamos brigar com irmãos na fé que pensam diferente de nós muitas vezes. Nós não precisamos brigar por brigas que não valem a pena. A nossa briga e a nossa luta diária é com aquele que quer nos derrubar todos os dias da nossa vida. As outras brigas e as outras discussões, as que às vezes você tem que fazer, e é certo que você lute. Eu quero até comentar uma coisa.
Não vou falar sobre partidos políticos, nem nada disso, mas eu preciso comentar isso, porque eu tenho visto cristãos xingando a Dilma, cristãos brigando e ficando loucos. Eu também fiquei um pouco chateado com os aumentos de combustível, o aumento da luz e tudo mais. E a gente esquece uma coisa muito importante. Um cristão em paz, ele não vai brigar simplesmente com a Dilma, ele vai orar por ela. Quantas vezes, meus irmãos, nas nossas discussões políticas, e eu já me envolvi em algumas delas, a gente parou para dizer assim: irmão, ora por ela. Ela tem que encontrar Jesus para a vida dela. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Ora pelo seu país, porque essa corrupção nojenta que a gente tem visto, e isso realmente chateia, eu fico enojado, porque esse dinheiro todo podia estar abençoando tanta vida carente, no mundo inteiro. Bilhões e bilhões jogados na lata do lixo. Por que a gente não está orando mais pelo nosso país? Ter paz com Deus é ter a segurança de saber que todo governante é instituído por Deus. Isso está na Bíblia. E em vez da gente brigar, a gente tem que orar. E a gente tem que fazer a nossa parte. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes não, eu vou dizer para os irmãos o seguinte: toda essa corrupção que está lá em cima é só o reflexo do que acontece na nossa vida, todo dia que a gente vê. Eu tenho colegas que fazem gato em casa, e por causa disso, eu e você pagamos mais caro, e ele não precisava fazer gato, porque ele trabalha e ganha o dinheiro dele. O brasileiro é muito malandro o tempo inteiro. O que acontece lá em cima é que a malandragem atinge níveis absurdos de corrupção, mas a gente vê isso no nosso dia a dia. E por que com essas pessoas a gente não fala a verdade? Esse é o bom combate. Esse é o bom combate. É lutar pela justiça de forma completa. Eu quero que, se a Dilma for corrupta, meu irmão, eu quero que ela vá presa, porque ela precisa pagar pelo que ela cometeu, se ela estiver no meio disso. Se todos esses delatores, todas essas pessoas envolvidas nessa corrupção, todos eles têm que pagar pelos crimes que cometeram, se cometeram. Está na cara que muitos deles foram cometidos. Mas a grande questão, meus irmãos, é se essa é a briga que a gente tem que brigar e se preocupar todos os dias. E ficar postando mensagens e mensagens e mensagens e gastando nosso tempo com isso, ao invés de dizer assim: olha, Jesus Cristo ama você, Rio de Janeiro. Qual é a briga que a gente tem escolhido para brigar? Eu vou me envolver com política? Vou. Sabe por que eu vou? Porque Jesus Cristo fez isso também. Mas essa não é a minha principal briga. Eu vou lutar pelo meu país? Vou. Porque Jesus Cristo disse assim, ó: dai a César. Repete, irmão. Dai a César. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que cuidar das coisas que são do meu país. Eu tenho que cuidar e tenho que ter atenção às pessoas que vão ser eleitas por mim. Isso é importante e eu preciso saber, sim. Tem gente que não gosta de política. Mas isso não é tudo, porque aí completa o versículo dizendo: dai a Deus o que é de Deus. E isso, irmãos, não tem valor. Sabe a brincadeira do Mastercard? Não tem valor nenhum que pague a conversão de uma alma. Não tem valor nenhum que pague o abraço de uma criança quando você está ajudando ela. E isso é a briga que a gente tem que brigar muito mais intensamente. Essa briga pelo país é importante, mas não vale a pena entrar em discórdia, assassinar e matar e xingar e fazer todas essas coisas por causa disso. Não. Nós vivemos em paz. E devemos buscar essa paz assim. Orando, parando e pensando nas coisas que a gente faz. Cristo é a fonte da nossa paz. Lembre disso.
Cristo é a fonte da nossa paz e nós devemos brigar e lutar para que essa seja a paz de todo ser humano pelo qual você passar. Amém? O terceiro e último tópico, meus irmãos, dessa mensagem dessa manhã, está baseada no final do texto que a gente leu. Ele diz assim: a ação do Espírito e a mente de Cristo em nós. Irmãos, se eu tenho um chamado, é porque Cristo já habita em mim. Vamos ler os textos? Os irmãos vão entender melhor o que eu quis dizer com isso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso sai. O que aprendestes de mim, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Os irmãos leiam, por favor, o texto de 1 Coríntios 2, que vai aparecer aí. Vocês podem repetir? Nós temos. Repete mais uma vez. Agora diz assim: eu tenho a mente. Tem, irmãos? É essa mente que domina os seus pensamentos. Irmãos, o texto diz lá, o primeiro texto diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai. É difícil, irmãos. É difícil. Você imagina se sua mente só pensasse nisso. Você consegue? Consegue? Não. Por que não, irmãos? Porque normalmente as coisas que povoam a nossa cabeça, muitas vezes elas não vêm de Deus. E aí a gente se vê envolvido em uma trama, em uma maluquice, em que a gente não consegue pensar em coisas honestas, justas, puras, amáveis. Olha só, essa palavra devia ser colocada em moral, porque ser amável hoje em dia é tão difícil. Você sabe o que é ser amável? É ser dócil, tem a ver com aquela paz que a gente estava falando. Ser amável é ser aquele cara que vai tratar bem o seu semelhante. E não é só isso, irmãos, que vai se preocupar com o seu semelhante, que vai se preocupar com o que ele diz para o seu vizinho, que vai se preocupar com o que ele diz para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Amável, honesto, justo, puro, bom, se há alguma virtude ou se há algum louvor. Agora, faz um flashback na sua mente aí. Pensa na vida de Cristo. Ele fazia isso? Sim.
Porque ele parava para falar com as pessoas. Ele cuidava delas. Quando ele via alguma injustiça, ele ia lá, apontava a injustiça. Quando havia impureza, vocês lembram o que Jesus fez no templo? Expulsando uns vendedores que estavam fazendo comércio dentro do templo? Tudo que é puro, isso é o que vale a pena lutar na nossa vida. Se tem alguma virtude, se tem algum louvor, quantas vezes Jesus se referia ao nome de Deus para falar qualquer coisa na vida dele? Se referia à pessoa de Deus e dava glória ao Pai. E ele dizia: eu e o Pai somos um. Meus irmãos, é muito difícil fazer isso. Se a gente for parar para pensar, tudo isso que povoa a nossa mente hoje em dia, é uma metralhadora, e a TV hoje em dia, os cartazes, hoje, eu acho isso muito interessante, porque acharam uma maneira de entupir a gente de coisas. Você, quando assiste TV, você assiste no mínimo, mas, sei lá, vamos chutar assim, quando entra no comercial, você vê no mínimo uns 5 comerciais. Não é verdade? Quando você está na rua, isso eu acho muito interessante. Antigamente tinha aqueles outdoors, que você passava e você olhava. Hoje em dia, você vê uns que ficam assim, ó, girando. Passa um, passa outro, você vai sendo bombardeado por um monte de coisas. Tudo vai tentando entrar na sua cabeça. E a gente esquece muitas vezes de colocar na nossa cabeça aquilo que vale a pena. Nós temos a mente de Cristo. E aí eu quero dizer o primeiro tópico aqui, rapidamente, desse texto, que é o seguinte: um novo modo de pensar e de ver a vida. Essa é a proposta de quem tem o chamado. Essa é a nossa proposta, igreja. É ver a vida diferente. É ver a vida com os olhos de Cristo. E você sabe o que Jesus via quando ele olhava o mundo? Ovelhas desgarradas que não têm pastor, que precisavam do amor dele, e foi por isso que ele veio até aqui. Você sabe o que Jesus via quando ele via um mendigo, ou quando ele via um cego parado no meio da rua? Alguém que precisava dele. E, irmãos, a nossa forma de ver o mundo está muito deturpada. A gente está olhando para o mundo igual o mundo olha para si. A gente esquece que nós temos parâmetros diferentes de vida. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, isso é o que vale a pena. Isso é o que vale a pena. É com estes olhos, é abrindo os olhos desta maneira que a gente começa a ver as coisas diferentes. A igreja precisa olhar mais assim. Nós precisamos. Eu, Rui Carlos, eu preciso olhar o mundo assim. Um novo modo de ver a vida. Irmãos, isso é muito difícil, a gente já disse aqui. Mas existe algo impossível para o nosso Deus? Sim ou não? O texto de 2 Coríntios diz o seguinte, eu gosto muito desse texto: não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Versículo 12, a fim de compreendermos coisas que não nos foram dadas gratuitamente. Nós recebemos o Espírito de Deus. Você crê que Ele é poderoso, irmãos? Então, não subestime a ação desse Espírito e o poder desse Espírito na sua vida. Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar um ansioso em alguém calmo. Ele pode transformar um brigão em alguém amável. Ele pode transformar um chato em alguém legal. Pode. Ele pode fazer
qualquer coisa. Creia na ação dele na sua vida. Ah, eu nasci assim, não tem como melhorar. Eu sempre cometo os mesmos erros. E normalmente é assim. A gente cai normalmente naquele ponto fraco. Mas o poder de Deus e a ação de Deus na nossa vida pode fazer qualquer coisa. E você pode ser vencedor, porque Jesus Cristo venceu o mundo. É essa vitória, irmãos, que é a vitória que vale a pena para a nossa vida. Não é nenhuma outra. Ter a mente de Cristo, irmãos, é possível sim para a igreja de Deus. Só para ela, porque o Espírito habita em quem? Nossa, tá timidez. Em nós, em mim. Eu tenho o Espírito de Deus em mim. Eu posso. Se você lembrar o texto que vem em seguida, Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vê que a sequência do texto diz isso. E é isso que vale a pena para a nossa vida, irmãos. Crer no poder e na ação de Deus. Ah, eu não sei falar. Jesus Cristo disse que o Espírito daria as palavras para que você falasse aquilo que você precisa no momento certo e na hora certa. Ah, eu sou muito tímido. Irmãos, acredite se quiser, eu sou mais do que você. E estou aqui. Eu fico vermelho. Alguém fala de mim, você me vê ficar vermelho. Eu sou tímido. Mas o poder de Deus é que faz eu estar aqui. Nada diferente disso. Nada diferente disso. É pela graça de Deus que a gente vive. E é pelo Espírito que a gente deve ser conduzido. Não recebemos um Espírito qualquer, irmãos. Recebemos o Espírito de Deus. Então, o novo modo de pensar é possível. Encher o nosso coração com as coisas boas é possível se a gente não extinguir o Espírito de Deus e a ação dele na nossa vida. Amém? Outro tópico interessante, o último, é que Paulo diz assim: nós aprendemos, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, vocês devem praticar. Coloque em prática, porque o Deus de paz estará convosco. Irmãos, a nossa vida não precisa ser a vida que o mundo oferece para a gente. Não deve ser. Podemos fazer escolhas diferentes. O que agrada o mundo muitas vezes não precisa agradar a nós. Pare para pensar. Não viva a sua vida correndo. Não viva a sua vida desesperado e ansioso, porque você tem um Deus que cuida de você. A ansiedade nossa deve ser falada diante de Deus em oração. A nossa mente e o coração devem estar em paz, com Deus e com os homens, escolhendo as melhores lutas, as lutas que valem a pena lutar, o bom combate. Esse combate a gente tem que lutar sempre, porque esse combate é um combate que traz ao nosso coração, que é o que Deus quer. E por último, tudo isso só vai ser possível com a ação do Espírito de Deus na minha e na sua vida. Não existe fórmula mágica. Você não tem que beber um copo d'água, fazer não sei o que na frente da TV. Não existe nada disso. O que existe é comunhão com o Espírito de Deus e com Deus na sua vida. Jesus Cristo fez o impossível por nós. Ele morreu e ressuscitou. Eu não conheço nenhum homem que faça isso. Eu não conheço nenhuma máquina que faça isso. Eu não conheço nada que se compare ao poder desse Deus. E é esse Deus que deve reger a nossa vida e não o mundo.
e as regras que Ele oferece para nós. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente caminhar um caminho diferente do que o mundo está propondo para a gente. Que a gente viva um caminho que Deus propõe para a gente. Pare, pense, ore, tenha comunhão e perceba, igreja, perceba o que Deus e o Espírito de Deus vai fazer através de você e através da sua igreja. Receba o seu chamado, assuma o seu chamado e faça a sua parte. A igreja está prestes, tenho certeza disso, porque a gente tem orado por isso, a ter muitas coisas abençoadas. A igreja está prestes a viver momentos diferentes. E nós queremos dizer para você que você faz parte disso. Você tem um chamado e nós temos um chamado. E a gente quer ver o reino de Deus crescer de forma sobrenatural, através da minha e da sua vida. Vamos permitir que isto aconteça, escolhendo viver esse caminho proposto pela palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, toda a honra, todo o louvor e toda a glória seja dada ao Teu nome. Não temos méritos, não temos palavras, não temos sequer força para caminhar se o Senhor não estiver presente nas nossas vidas. Mas contigo nós somos mais do que vencedores. Pelo Teu Espírito podemos vencer. E a vitória que vence o mundo, como diz a Tua palavra, é a nossa fé. A nossa fé em Ti. Deus, que isso possa ser realidade na minha vida em primeiro lugar, e na vida da Tua igreja, na vida de cada membro, de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Que nós escolhamos a vida que o Senhor quer para nós, e não a que o mundo propõe para cada um de nós. Que a ansiedade não tome conta da nossa vida, que a correria não tome conta da nossa vida, mas que nós tenhamos mentes e corações em paz com Deus. E em paz nós lutemos pelo Evangelho. Que a gente levante as nossas armas para lutar por Ti, e somente por Ti, e pelo que é justo, pelo que é puro, pelo que é honesto, pelo que Te agrada, para Te louvar, para Te adorar e para Te engrandecer. Que Jesus Cristo seja conhecido através da vida de cada um de nós aqui. Que Jesus Cristo seja visto nas nossas vidas, pela ação maravilhosa do Teu Espírito, que fará isto conosco. Não por nossas forças, mas pela ação e poder do Teu Espírito. Usa-nos, Senhor Deus. Queremos isto. Te pedimos isto sem merecimento algum, mas confiando nesse amor, nesse poder, nessa graça maravilhosa de Jesus Cristo. E é em nome dele, do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor.